Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Bianca Freire Medeiros. Tudo bem, Bianca? Seja muito bem-vinda. Eu sou Bianca Freire Medeiros, sou coordenadora do Urbandata Brasil, projeto que Lícia Valadares fundou lá no finalzinho dos anos 80, e sou professora de Sociologia da FEFELESH USP. Com Gustavo Santana. Tudo bem, Gustavo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, João. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, pessoal que está escutando a gente aí. Eu sou Gustavo Santana, falo aqui do Rio de Janeiro. Sou doutor em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e atualmente estou fazendo estágio pós-doutoral lá na mesma universidade, na UENF, aqui no interior do Rio de Janeiro. Bacana. Obrigado, Gustavo. E a Raquel Gomes. Tudo bem, Raquel? Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Um prazer estar aqui com todos. Eu sou Raquel Gomes. Hoje eu colaboro com o Núcleo de Estudos em Arte, Cultura e Saúde, o NEACS, vinculado ao Liteb no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Sou doutora em Sociologia pelo IESP, onde eu tive o prazer então de conhecer Lícia e começar um trabalho que nós vamos falar um pouquinho mais. Já agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui prestando essa homenagem e conversando com todos. E é isso aí. Obrigada. E vamos continuar a conversa. Legal, Raquel. E também com o Thiago Mattioli. Seja muito bem-vindo, Thiago. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Mattioli, eu tenho doutorado em Sociologia pela USP, sou professor de Sociologia do Ensino Médio do Colégio Marista São José na Tijuca e do Colégio Universitário da UF, o Coluna UF, e membro do Instituto Raízes e Movimento. Legal. Como os colegas já adiantaram, estamos hoje aqui para celebrar obra e legado de Lícia Valadares, uma referência incontornável dos estudos urbanos brasileiros e, para nós, do Urbandata, uma figura fundamental que inspira o nosso trabalho, já que ela foi uma das idealizadoras desse grande projeto. Para a gente começar, eu acho que seria interessante, Bianca, de você falar um pouco dessa sua relação com a Lícia, como que você começa a trabalhar com ela e contar para a gente um pouquinho sobre essa mulher que andou em um camelo. Pois é, então a gente precisaria assim, de vários episódios, porque são muitos anos, né? Mas, resumindo, eu fui, na verdade, bolsista de iniciação científica do Urbandata nos anos 90. Eu fazia graduação na UERJ e havia essa oportunidade de bolsa do CNPq com Lícia, e isso mudou minha vida, assim, mudou minha trajetória, fez eu me apaixonar por esse campo dos estudos urbanos. E anos depois, eu sempre mantive, na verdade, mesmo quando eu vim fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, eu mantive a vinculação com o Urbandata, colaborando, contribuindo e tal. Bom, e depois, nos anos 2010, eu ganhei esse presente de certa maneira, que foi passar a coordenar o projeto, na época, então, ainda quando eu era professora da Fundação Getúlio Vargas e agora levando o projeto a partir de 2015 para a USP. E Lícia é essa referência para mim de intelectual, de profissional, de professora, fui aluna dela também, mas também essa referência, assim, realmente... Eu não posso falar tanto assim, porque eu acabo ficando muito emocionada, mas essa pessoa, brincadeira, né, João, que você estava fazendo, é que eu sempre conto que a primeira vez que eu fui na sala de Lícia fazer entrevista para a Bolsa, tinha um quadro de cortiça, assim, um quadro de fotografias, e tinha uma foto dela num camelo. E eu achei aquilo muito incrível, assim. Então, que pessoa era essa? E ela era isso, essa mulher que viajou o mundo inteiro. A gente fez uma entrevista, Helena Bomeni, professora Helena Bomeni, da UERJ, e eu fizemos a entrevista com ela ainda no CPDOC, que vale a pena, eu recomendo, que aí é bem uma entrevista de trajetória com ela. Ela conta isso, dessa mãe judia que migra, americana, de origem húngara, que migra depois para o Brasil, conhece o pai de Lícia, é um jornalista, e aí vivem um romance em Salvador e tal, e Lícia é a filha mais velha dessa relação. E Lícia sempre teve esse trânsito, criança ainda, fazendo uma viagem, vinha aqui para os Estados Unidos, em viagens que duravam dias, de avião mesmo assim, duravam dias. Enfim, coisas assim, de uma trajetória bastante peculiar. E aí a intenção nossa aqui com esse episódio hoje era trazer, não tanto assim a perspectiva da minha geração, mas dessa próxima geração que Gustavo, Thiago e Raquel representam e que tiveram esse contato com a obra de Lícia e como é que isso influenciou essa nova, que a gente está chamando aqui de nova geração.
Então, a intenção, a gente poderia convidar tanta gente para falar de Lícia. A gente sabe que quando, por ocasião do falecimento dela, houve tantas e tantas e tantas expressões de pesar, mas assim, muitas pessoas se expressando como devedoras dela nas suas formações, mas também como amiga, como colega, etc. A intenção desse episódio vai muito nessa direção de poder reunir pessoas que trazem esse olhar mais fresco, mais jovem, né, por assim dizer, sobre a obra dela. E é muito interessante porque a gente traz hoje aqui pessoas que tiveram contato em graus diferentes com Lícia. A gente vai começar agora ouvindo Raquel, né, Raquel Gomes, que trabalhou aí até pelo menos quase uma década, né, Raquel? Com Lícia e muito diretamente, né? Mas também tem o mergulho de Gustavo, que escreveu uma tese sobre Lícia, né? Uma tese de doutorado sobre Lícia. Então, ele vai falar dessa experiência também. E Tiago, que tem um outro trabalho numa frente que eu acho que é super legal da gente também dar maior visibilidade, que é o projeto do CPDOCA, lá no Raízes em Movimento do Complexo do Alemão. Então, acho que agora eu vou falar pouquinho e quero aprender com vocês. Muito bom. Raquel, você tem uma perspectiva bastante privilegiada para falar de Lícia, porque trabalhou ombro a ombro com ela nesses últimos anos. E aí eu queria que, se possível, você contasse um pouco sobre como a obra de Lícia chega até você e como foi o contato com a pessoa de Lícia, essa viagem no escritório de trabalho dela, aqueles vários papéis, e como que você acompanhava ela procurando e encontrando algum papel no meio de tantas anotações. O Gustavo guardou bem esses exemplos aí que tocam a gente. E a Bianca falou essa coisa da geração. Isso é uma coisa que a Lícia também gostava muito, ela usava muito esses termos, na pesquisa que eu quero também falar um pouquinho dos universitários das favelas cariocas, que foi assim, vamos dizer assim, os últimos trabalhos, a última pesquisa que ela estava fazendo, e que eu trabalhava com ela, e eu tinha essa relação com ela assim, meio que eu confesso que eu olhava para ela como eu olhava para minha avó, elas tinham a mesma idade, e eu tinha o mesmo carinho e a mesma atenção e o mesmo cuidado. Tudo que eu aprendi, eu sentia, como a Bianca falou no começo também, muitas pessoas se sentem assim em dívida com a Anícia, e eu me sinto em uma dívida impagável com ela, por essa possibilidade de ter estado ali, ela com tanta paciência, com a minha juventude, muitas vezes tão desrespeitosa, tão assim, fugaz, tão, às vezes violenta, faladeira, às vezes sem controle, às vezes tão o calor das emoções, e ela sempre tão paciente, tão calma, tão branda, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, mais do que conhecimento, e com muita gentileza para passar isso de uma forma grandiosa e tão generosa, calma, que a minha maior dívida com ela é que ela me ensinou não só a sonhar, e isso não é clichê, é de verdade, é a realizar. Hoje eu esqueci de falar na minha apresentação, porque eu ainda tô meio nervosa, mas eu moro na França e eu vim para cá estudar, e isso foi graças à ideia que ela colocou na minha cabeça, porque eu tinha essa ideia, eu tinha esse sonho dentro de mim em algum lugar, mas isso não me pertencia na minha família, ninguém nunca estudou, ninguém nunca foi para a universidade. Eu não tinha coragem nem de falar aquilo muito alto, para eu mesma ouvir. Ela foi quem me deu a coragem não só de falar isso, como de pesquisar e de correr atrás, de encontrar bolsa, e me ajudou com os contatos necessários aqui para vir se instalar, e isso mudou a minha vida completamente, mudou minha pesquisa, mas eu já estou atropelando tudo, vou voltar para o começo, vou voltar para quando eu conheci Lícia. Eu conheci Lícia quando eu estava fazendo mestrado no IFIX, em 2013. Eu estava fazendo mestrado, não, eu estava já no primeiro ano do doutorado, só que a gente se conheceu lá porque foi no final do mestrado que eu conheci uma pessoa que trabalhava com a Lícia, que saiu de licença maternidade, a Joyce Campos, e precisava de alguém para continuar, então, ajudando nessa pesquisa que Lícia tinha começado em 2008 sobre os universitários das favelas cariocas. E aí ela me mandou um e-mail e falou assim: olha, Raquel, a Lícia quer te ver. Ela gosta de conversar com as pessoas. Eu lembro que ela, procurando um pouco aqui também, assim, nos e-mails e tentando lembrar os fatos, porque depois que eu me dei conta de que já passou muito tempo, né? O tempo passou muito rápido, eu não percebi que passou tanto tempo. E aí eu tava olhando aquilo tudo assim, tentando lembrar das coisas, e eu falei, nossa, e ela escreveu no e-mail assim: Alicia é de outra geração. Essa palavra geração, volta e meia, ela tá
no discurso. E Lícia usou isso também nessa pesquisa dos universitários, que ela falava de 3 gerações. Ela gostava dessa palavra também. Acho que mesmo na escolha da Bianca de falar de geração, estamos dentro do vocabulário que ela usava muito. E ela falou, Lícia é de uma outra geração. Ela gosta mesmo de falar com a pessoa e tete a tete, assim. Ela tem que ver a pessoa, sentir, e ela vai gostar de conversar. Eu falei, tá bem, então vamos lá. E lá eu venho, chego assim, eu falei, meu Deus, eu vou falar com ela. Ela? Sabe, pra mim, aquela visão assim de ela, Lícia Valadares, quem sou eu? E eu me lembro disso com alegria, sabe? Um olhar assim de uma jovem que nem acreditava ainda que ia conseguir trabalhar com ela, com uma pessoa que era referência bibliográfica. Vira um livro ambulante, exatamente, né? Aquele livro sentado na minha frente me perguntando, tá bom, e você tá pesquisando o quê? Porque ela falava numa rapidez de pensamento, e o que você, assim, isso eu fui ver e perceber depois, porque, tá bom, conversamos, ela perguntou tudo que ela queria perguntar, o que você vai poder, assim, contribuir pra pesquisa, tem que ser um papo reto, não tem esse negócio de enrolação não, tá bom, você vai fazer o quê? Aí isso, e na época eles tinham começado a parte de aplicação de questionários. E como eu estava trabalhando mais com essa área quantitativa, não tão assim quantitativa estatisticamente, de regressões, não era esse o trabalho que ela queria, eles já tinham feito um questionário, estavam aplicando um questionário por e-mail, no método Bola de Neve, que acho que até nesse vídeo que a Bianca falou, ela explica como que ela começou as pesquisas na favela, o doc que ela fala, os primeiros contatos e tudo mais, e disso aí ela tirou o primeiro universitário e tinha o primeiro questionário, no final tinha uma pergunta se ele podia indicar outros e-mails de outros universitários das favelas que ele conhecesse, e disso foi fazendo uma lista de e-mails, que chegam a 300 e tantos e-mails de universitários das favelas cariocas. É claro que a pesquisa estava muito mais concentrada na Rocinha e no Alemão, porque era da onde ela conhecia mais gente, mas tinham pessoas de 27 favelas cariocas. A gente conseguiu. Não é uma amostra estatisticamente significativa, não era essa a intenção, foi realmente quem conhecia quem, a gente foi puxando aquele fio. E aí eu cheguei na pesquisa para somar nesse sentido, para ajudar a trabalhar esse questionário, esses dados. E isso tudo lá em abril de 2013. E no final a gente teve o retorno, essas pesquisas assim por e-mail, sempre é mais difícil ter retorno. A gente teve 72 questionários respondidos, quando foi em 2016. A gente fez um outro questionário, um pequeno questionário para atualizar os dados, porque nesse tempo aconteceu muita coisa. A gente trabalhou intensamente na pesquisa, quando conseguimos então os 72 questionários. A gente fez em 2014 um encontro como uma devolutiva para os próprios universitários. A gente convidou todo mundo e apresentamos os primeiros dados. Desse trabalho também, porque a Bianca também falou essa questão de referência para as próximas gerações e tudo mais. Infelizmente, com muita tristeza, eu falo isso porque desse trabalho só tem um texto publicado, que foi na revista Dilemas, que se chama Educação e Mobilidade Social nas Favelas do Rio de Janeiro, casos universitários, graduandos e graduados das favelas, que foi um texto que Lícia publicou. E essa pesquisa, a ideia dela, a gente começou trabalhando mais desde 2017. A gente estava trabalhando no livro. A ideia era celebrar os 10 anos da pesquisa em 2019 com o lançamento do livro. Quando a gente teve esse tempo de desencontro, que quando ela ia pro Brasil ficava mais difícil falar, assim, o trabalho já não dava para acontecer tanto, assim, só falando no telefone. Eu ia na casa dela e a gente realmente trabalhava ali o texto no computador, como disse o Gustavo, os papéis, isso acho que é uma lembrança, assim, muito nítida na minha cabeça. O escritório dela é no andar de cima, abarrotado de livros, biblioteca, muito bem arrumados, e ela sabe onde tá cada livro. E aí daqueles que pegaram livros e não entregaram, porque ela sabe também, ela sempre soube. Já fica aí o aviso para quem escutar que tá com o livro dela, porque ela sabia, tá? Ela sabia, ela falava os nomes, não, mas esse aqui eu emprestei para não sei quem é. Inclusive, eu estava na lista dela de livros, não devolvi. Então, e não só os livros, ela achava, porque às vezes ela falava assim, Raquel, pega aquele livro ali pra mim, mas só que o livro, eu olhava aquilo tudo, mas que demora pra achar alguma coisa, mas ela... Ai, Raquel, está demorando muito. E metia a mão e pum, achava o livro muito rápido. E isso com os papéis também era impressionante, aquele monte de papel da pesquisa, porque a pesquisa dela foi muito do bricolage, à la francesa mesmo, cada pedacinho. Era um grande quebra-cabeça, então tinham vários papéis de pedaços de entrevistas que ela tinha feito, tudo muito organizado. Mas era uma coisa, tinha recorte de jornais, porque ela tinha isso assim, não vou dizer uma obsessão, mas o acompanhamento era fino dos estudantes das favelas cariocas, da trajetória deles. Tinham aqueles que responderam os questionários, mas tinham outros, como a Benedita da Silva, o Jailson dos Santos, que não participaram diretamente da pesquisa, mas que ela acompanhava a trajetória deles, como faziam parte, então, ela falava, primeira geração
dos universitários das favelas cariocas. Conta um pouco então, Raquel, como é que era essa estrutura da pesquisa, como é que estava organizado, como é que vocês estavam imaginando o livro? Então, o livro, ele estava pensado assim. Primeiro tinha essa coisa da história da pesquisa, porque ela queria muito registrar isso, porque foram muitos anos, né? Começou em 2008 para 2009, então 2007, 2008, ela estava ainda, assim, buscando essas datas, a gente estava construindo isso, porque dependia muito dela essa parte, porque nessa época eu nem estava na pesquisa ainda. Eu falei, professora, a partir de 2013 eu me lembro bem, mas antes disso tem que ser com a senhora aí colocando. E a história da pesquisa, depois a gente já falaria um pouco das políticas sociais, porque ela falava muito da ação social da PUC, do FIES, as cotas e principalmente os pré-vestibulares comunitários. Então, toda essa parte, assim, não só em termos de falar de políticas públicas, mas, e sobretudo, da ótica dos alunos, porque o questionário ele era bem vasto. Então, tinha essa parte e todos eles passaram por alguma dessas políticas, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, estava claro ali, e isso também, ela usou esse pensamento, essas gerações, as 3 gerações dos universitários, eles também eram separados, a gente estava ainda decidindo os elementos para definir esses grupos, mas um dos elementos que ela falava bastante era a geração, a última, a terceira geração dos mais jovens, é o que ela falava, geração FIES e ProUni. Falava ProUni, eu falava, professora, não é o ProUni exatamente, é o FIES, tem outras políticas públicas que entraram aí mais recentemente, e que esses são os jovens que se beneficiaram e que são, assim, representantes dessa gama de possibilidades que foi aberta com essa política que deu acesso à universidade, principalmente à universidade privada. Bom, aí a gente também entrou na discussão sobre os cursos, porque, como eu falei, a amostra não era estatisticamente significativa, mas a gente estava tentando descobrir e pensar como trabalhar de uma maneira antropológica os dados que foram recolhidos de uma forma quantitativa, mas ao mesmo tempo com muita informação qualitativa que ela mesma fez no campo. Porque tinha essa coisa dos cursos. Os universitários, a gente tinha na amostra, tinha uma que fez medicina, um que fez direito e um que fez engenharia. Mas a grande maioria eram de cursos das ciências humanas, da licenciatura. Então, assim, tem uma questão, tem muitos trabalhos também sobre isso, sobre a hierarquia dos cursos. Então, a gente estava também trabalhando sobre isso para trazer para essa pesquisa. Então, quem são, quantos são? E a pergunta final, que eu acho que isso era uma coisa que ela falava desde o final do livro A Invenção da Favela, que eram os doutores em favela, os doutores de favela, que se tornariam então, e que são hoje doutores em favela. Esse que não é só um jogo de palavras, mas que traz aí muitas questões. Acho que ela nunca gostou muito de buscar resposta dessa questão. Ela sempre falava assim, não, essa questão a gente vai deixar em aberto. Eu acho que essa aí é uma questão que a gente precisa pensar muito ainda. E eu acho que eu vou me inspirar disso também, deixar essa questão em aberto, porque eu acho que ela traz muita coisa pra gente pensar, né? Porque tem essa dinâmica muito grande, ela tem uma trajetória, mas que também representa uma geração de pesquisadores marcada historicamente e com traços desse tipo de pesquisa que se realizava e tudo mais. E hoje em dia essa configuração da universidade também mudou. E eu acho que isso tudo é o que ela estava buscando, que a gente, principalmente essa última parte, que a gente estava ainda em muitas discussões sobre o tema, para trazer isso, como que é essa universidade hoje, o impacto nessa universidade hoje, e que trouxe que hoje a gente tem os doutores que vieram, são oriundos da favela, e toda a dinâmica de mobilidade social que acontece também, aos que saem, aos que não saem, o trabalho que é permitido, a questão da renda, a questão das próximas gerações, os filhos desses universitários também, porque no questionário que a gente fez recentemente, a gente também perguntou isso, porque tem essa questão da próxima geração depois deles e tudo mais. Então fica aí também, os doutores de favela então se tornaram doutores em favela ou tem outros espaços na universidade para eles? Algumas áreas a gente estava analisando as ciências sociais especificamente nos últimos tempos. A universidade ela realmente se abriu nas áreas, vamos dizer assim, mais duras das ciências sociais, a teoria política, nas áreas assim mais elitizadas. A gente também está fazendo chegar os doutores de favela? Ou eles só estão sendo aceitos, permitidos em alguma medida no assunto favela? Então essas também eram algumas questões que a gente estava ainda discutindo e trabalhando, e hoje fica aí, vontade muito grande de trazer o livro e fazer ele se tornar real, publicável e tudo mais, mas pelo instante eu estou pensando mais num artigo para homenageá-la e botar todo esse trabalho de algum modo, tornar ele algum trabalho que possa ser aí utilizado para as próximas, realmente as próximas gerações, porque já não me sinto mais assim tão nova geração assim não.
Sem dúvida, tanto você, Raquel e Bianca tiveram um contato muito próximo com a Alicia, mas a Alicia não foi só inspiração para os que conviviam diretamente com ela. Às vezes um contato era suficiente para mudar uma trajetória. Eu queria ouvir um pouco do Tiago. Como que a obra da Alicia te atravessou, Tiago, e como que isso acaba definindo também um pouco das suas escolhas enquanto pesquisador, enquanto profissional? A obra da Alicia não só me atravessou, como ela me atravessa ainda. E para falar da atualidade do pensamento da Alicia, no meu pensamento, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu produzo, eu queria só fazer 2 comentários. Primeiro, eu ainda me considero sim da nova geração, essa juventude. A gente amadurece um pouco mais tarde nas ciências sociais. Então, a gente está começando a dar aula agora, a gente está começando a produzir mais intensamente agora. Então, eu acho que, por mais que talvez não sejamos tão novos em idade, a gente ainda está aí nesse processo de amadurecimento acadêmico. E eu realmente não tive contato com a Alicia. A minha fala vai ser permeada por um respeito e uma admiração, mas talvez por não tantos afetos. Inclusive, na verdade, eu só tive contato de longe, em alguma medida, com a Alicia uma única vez, no evento de 35 anos, se eu não me engano, do PPCIS na UERJ, né? Era uma mesa com ela, Machado e Márcia Leite. Acho que a Lia Matos também estava na mesa. Perdão para quem estava na mesa e eu não lembrar agora. Mas estava lá a Alicia. E a Alicia e o Machado são 2 referências que dialogam muito, para mim, pelo menos nos seus textos. E eu procuro entender as coisas muito através desse diálogo. E o primeiro contato que eu tive com a Alicia foi no mestrado. O meu mestrado é em Planejamento Urbano e Regional. E na aula de Sociologia Urbana, na verdade, foi na especialização também no IPUR, também Sociologia Urbana, também a professora Luciana Lago. A gente leu A Invenção da Favela. Leu os primeiros capítulos apenas. Hoje em dia eu tenho esse livro fichado e ele é uma grande referência para mim. E a gente conhece um pouco desse processo de formação de uma reflexão sobre as favelas. Desde então, eu tenho esse livro como referência e ele está muito presente na minha tese de doutorado. E está muito presente também nas minhas aulas. E tem uma outra obra da Alicia que também se tornou muito importante para mim, enquanto membro do Instituto Raiz e Movimento, que é o Pensando as Favelas Cariocas, 1906 a 2000, que ela faz uma espécie de levantamento de textos fundamentais para qualquer pessoa que queira estudar as favelas do Rio de Janeiro. E inspirado por esse livro, nós no Raízes em Movimento fizemos um trabalho no âmbito do CPDOCA, que é a organização da bibliografia comentada, Complexo do Alemão, Bibliografia Comentada, que a gente faz um movimento muito parecido com a Alicia, com algumas adequações. A gente acha muito menos referências sobre o Complexo do Alemão do que a gente consegue achar para as favelas cariocas de um modo geral. Então a gente faz algumas adaptações de metodologia e elabora e faz um levantamento de textos acadêmicos nos mais diferentes formatos, textos oficiais, leis, projetos desenvolvidos pelo poder público, textos de organizações sociais, coletivos de favela sobre o Complexo do Alemão, e diretamente inspirado por esse livro. A bibliografia comentada do Alemão foi organizada por mim, professor Pablo Benetti, da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, a Eugênia Mota, antropóloga, e o Alain Brum, que é o atual presidente, um dos fundadores do Instituto Raízes em Movimento. E essa ideia primordial vem do Alain. Ele tinha uma vontade lá, por volta de 2010, de fazer um levantamento sobre os trabalhos que tinham sido produzidos sobre o Complexo do Alemão. Nesse contato inicial com o Pablo Benetti, o Pablo pergunta para ele: você conhece esse livro da Alicia Valadares e da Lígia Medeiros, Pensando nas Favelas Cariocas? E aí, nesse próprio livro, já tem algumas referências, porque no final do livro, a Alicia faz um índice remissivo. Eu não vou lembrar certinho as categorias, mas ela tem um índice remissivo que facilita a pesquisa no próprio livro. A gente também, inspirado nisso, tem um índice remissivo na nossa própria publicação. E o Pablo fez um levantamento dos textos em que há menção ao Complexo do Alemão já dentro do Pensando as Favelas Cariocas.
E há esse amadurecimento, eu entro no doutorado em 2012, me aproximo do Instituto Raiz e Movimento durante esse processo e encontro o Alain com essa ideia, mas um pouco de falta de perna para realizar. Alguns anos depois, com o financiamento que a gente recebe para desenvolver o CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão, entre as atividades relacionadas tem a montagem de um acervo, tinha um curso que a gente chamou de Raízes Locais e a elaboração de uma publicação que era o Complexo do Alemão, uma bibliografia comentada. Eu coordenei essa dimensão do CPDOCA no processo, mas como foi uma obra coletiva, essa publicação final foi organizada por nós 4 e esse trabalho todo foi feito com a ajuda das bolsistas Letícia Queiroz, do Juan, e a gente produziu aí o Complexo do Alemão, uma bibliografia comentada diretamente inspiradas pelo trabalho da Alícia Valadares. E há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu fui convidado pela Cooperação Social da Fiocruz para estabelecer um diálogo e tentar transferir um pouco dessa metodologia da bibliografia comentada para que esse tipo de trabalho fosse replicado em outras favelas. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. São 2 clássicos, né, Tiago? É impressionante. Eu dei um curso semestre passado aqui nos Estados Unidos sobre favelas e periferias e tal, no âmbito da cátedra Ruth Cardoso, de Estudos Brasileiros. E eu abri o curso com o livro traduzido, A Invenção da Favela. E é impressionante, assim. Não tinha nenhum estudante brasileiro, não eram pessoas que tivessem uma coisa já acumulada e tal, mas como abre de uma maneira a cabeça para pensar de uma outra forma, inverte, assim, faz um movimento ponta-cabeça nas preconcepções, eu acho que aí, especialmente para um público estrangeiro, funciona demais, que eu fico pensando que deveria ser, assim, adotado no mundo todo, assim, deveria realmente ser a leitura, talvez, primeira. A gente sabe que tem muitas contribuições, o professor Machado da Silva foi citado aqui, com certeza é uma referência, e a gente poderia aí falar de muitas e muitas outras, mas esse livro eu realmente acho, eu sou suspeita, óbvio, mas eu acho que, objetivamente, é uma obra, e aí eu acho que fica esse recado, se a gente quer falar aí para as novas gerações, esse é o recado. De fato, é um livro, é um divisor de águas. Sem dúvida. Eu fui professor substituto da UFRJ e tive a chance de dar Sociologia Urbana, essa disciplina eletiva, e o livro estava lá presente. Cursos e oficinas que eu costumo ministrar, às vezes até no âmbito do Raízes e Movimento, eu sempre parto da Invenção da Favela. Agora eu vou começar esse semestre como professor substituto da UERJ, da Faculdade de Educação, e uma das disciplinas que eu vou ministrar é Tópicos em Sociologia da Educação 3, Educação em Periferia, Educação nas Favelas. E o primeiro texto que a gente vai ler é o da Alícia Valadares. E eu dou ênfase nessas minhas aulas mais recentes ao final do livro, e uma coisa que para mim é extremamente atual, a gente lê essa primeira parte do livro, se pergunta por que acontece, ela dá a resposta disso continuar acontecendo há 15 anos atrás. Que eu acho que é fundamental hoje a gente ainda refletir sobre os dogmas reproduzidos sobre a favela. O dogma da especificidade, o dogma da favela como espaço de pobreza, o dogma da singularidade. E eu acho que começar qualquer reflexão sobre favelas é repisar esses dogmas que estão aí até hoje. A gente não precisa nem fazer uma mesa redonda, o que quer que seja, para discutir por que esses dogmas estão aí, porque a Alícia dá a resposta. É porque é para onde vai o financiamento, é porque faz interessar alguns pesquisadores que têm uma motivação mais política que acadêmica e acaba por um certo inspiração política romantizando alguns processos. E, inclusive, lá no Raízes, a gente está dentro do CPDOCA com um pequeno núcleo de pesquisa. Um dos primeiros textos que a gente leu foi essa parte da invenção da favela, porque a gente precisa hoje estar voltando o tempo inteiro nesses dogmas
que ela apresentou para a gente há quase 20 anos atrás, eles estão aí. Parece que as pessoas não leem, porque o livro A Invenção da Favela, por um bom tempo, não sei como está hoje, ele é conhecido como o livro que conta a história de como surgiu o nome das favelas. Não, mas tem muito mais ali. Aquela descrição que ela faz da Ida Rocinha, no início dos anos 2000, que ela diz pra gente que o McDonald's da Rocinha foi o que mais vendeu sorvete na cidade do Rio de Janeiro, e ela diz que a economia da favela não é só a das drogas, que tem muito mais coisa pungente ali dentro, é fundamental. Então eu sempre começo, por um lado, com essa coisa do dogma. Nas minhas aulas, qualquer tipo de reflexão sobre cidade ou sobre favelas, eu vou começar lendo os dogmas, porque infelizmente eu acho que isso ainda vai ser necessário de ser refletido por muitos anos. Mas tem uma outra influência da invenção da favela que aí diz respeito diretamente à minha tese de doutorado. Eu cheguei completamente de paraquedas no Complexo Alemão, e a Vera Teles, que foi a minha orientadora, diz isso na minha defesa. Eu cheguei de paraquedas no Complexo Alemão, fui um pouco naquele boom de pesquisas sobre o alemão, que a gente até averigua, né, e comenta no Complexo Alemão, bibliografia comentada, e fui fazer uma etnografia no Complexo Alemão. E foi justamente a leitura da Alícia, em parceria não direta, mas uma construção intelectual que eu construí entre as duas, que me tiraram do Complexo Alemão como projeto de pesquisa. Inclusive, me fizeram essa questão não só dos dogmas, mas refletir um pouco sobre o papel do pesquisador e do ativista, do pesquisador e do militante, que está por trás de um movimento do para quem servem os estudos de favela, que eu continuei no alemão como membro do Instituto Raiz e Movimento, sou até hoje, e o foco da minha pesquisa mudou, porque eu deixei de tomar a favela como meu objeto de pesquisa para pensar o problema da favela. E, nesse sentido, o primeiro capítulo da Invenção da Favela, como que ela constrói esse objeto, o problema da favela, como uma categoria de pensamento que tem efeito prático na vida das pessoas que estão ali, eu achei sensacional. E, em alguma medida, eu vejo um diálogo com Machado, num texto dele, que é a continuidade do problema da favela. Tem um outro texto do Burgos também, que é de 98, que também acho que chama o problema da favela, que está no livro da Alba Zaluar e do Alvito, e acho que os três eles fazem um diálogo, uma triangulação sobre o que é o problema da favela, que eu acho que é muito didático, inclusive em termos metodológicos, sobre como pensar a favela. Nesse encontro do PPCIS, eu lembro da Alícia dizendo que a gente não consegue pensar as favelas enquanto categoria sociológica. E o Machado responde dizendo que não, a gente consegue, mas a favela enquanto problema, como uma elaboração a partir de diversos atores sociais que têm efeitos concretos na vida de quem mora lá. Então, eu acho que até metodologicamente, a Raquel falou um pouco sobre isso, aquele primeiro capítulo da Invenção da Favela vai muito além da gente só descobrir como é que surge o nome favela. Tem uma lição para qualquer pesquisador que vai pensar as favelas muito grande. Daí você junta esse primeiro capítulo com o terceiro, é uma aula de metodologia que eu espero ter aprendido bem, ter lido bem aquele texto, porque eu replico ele hoje, repliquei uma das obras dela no âmbito do Raízes, replico essa aula constantemente nas minhas produções e nas minhas aulas, porque eu acho a atualidade do que está ali na Invenção da Favela muito grande. Por fim, eu tive a chance, o convite de resenhar a sociologia do Robert Ezra Park, o último livro da Alícia. Eu fui doutorando pela USP, eu fiz parte da Plural, da revista onde saiu a resenha, e eu fui convidado já quando a Plural recebeu o livro, e a Alícia tem esse cuidado. Quando a gente pega um livro como o do Park, a gente vê o esmero que ela tem, o rigor com o qual ela trata as coisas, e é mais um grande manual para a gente entender um pouco do pensamento desse autor, que é crucial, assim como a Escola de Chicago, para a gente pensar a cidade. E eu tive o prazer, e vou ficar aí, e das motivações de estar aqui conversando hoje foi essa resenha, e eu fico muito contente de estar aqui compartilhando tudo isso e estar participando dessa homenagem também. Não conheci a Alícia pessoalmente, mas me deixa muito contente estar compartilhando aqui o quanto ela foi importante para o meu amadurecimento acadêmico, intelectual, como professor e etc. A gente conversou bastante sobre a importância da Alícia enquanto pesquisadora nesse cenário de estudos urbanos brasileiros. Mas, para o Gustavo, a Alícia se torna objeto de pesquisa.
Conta um pouco de como foi a construção da sua tese, Gustavo, e também dessa decisão de desenvolver essa pesquisa sobre Alicia. Alicia, ela se estabelece como personagem principal da tese que eu escrevi. O objetivo primeiro da tese não era traçar uma análise bibliográfica e da trajetória de vida e de trabalho da Alicia, mas estabelecer um entendimento de uma agenda de pesquisa que ela traz na invenção da favela, quando ela se propõe a fazer uma sociologia da favela, e diz ali pela primeira vez que entende a existência de uma sociologia da favela. E aí, para isso, eu fui procurar uma série de pessoas, e numa conversa com o professor Luiz Antônio Machado da Silva, ele me diz, olha, você tem que trabalhar e começar o seu trabalho a partir da Alicia Valadares. E depois, interessante que o Machado, na introdução daquela coletânea Fazendo a Cidade, ele diz lá que considera a Alicia Valadares talvez a pessoa com maior conhecimento, com conhecimento mais apurado sobre as favelas do Rio de Janeiro. E aí a indicação que ele me deu naquele momento se configurou como a mais certeira e humanamente a mais incrível para mim. Assim. Alicia foi o encontro mais incrível que eu tive nos anos de 2017 e 2018 e até 2019, um pouquinho, quando nós ainda mantivemos contato. Eu achei que eu ia me aproximar, sabe, da intelectual, da autora que eu li na graduação, que eu estava lendo para minha tese, que foi indicada por um outro autor, por um outro intelectual exemplar, que era o professor Luiz Antônio Machado da Silva, e mandei um e-mail para ela. Mandei como se eu tivesse mandado hoje. Ela me respondeu no mesmo dia e perguntou se eu não poderia ir na casa dela, já no, 2 dias depois, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E lá fui eu, achando que fosse conhecer a autora, o livro, como alguém já disse aqui nessa nossa conversa. Mas eu conheci a pessoa, Alicia do Prado Valadares, e foi incrível aquele encontro. Eu conheci a Alicia que no primeiro dia que eu fui na casa dela, antes da gente começar a falar sobre a minha ideia da tese, sobre eu querer fazer uma entrevista com ela, sobre eu pedir indicações de leitura, ela me fez sentar no sofá e comer um pedaço de bolo de limão com um suco. E toda vez que eu tentava, enquanto comia o bolo, começar a conversa, ela conversava sobre outra coisa e perguntava se o bolo estava bom. Parecia que ela estava, na verdade, ela estava trabalhando aquela relação para ela me entrevistar. E aquele nosso primeiro encontro foi exatamente isso, assim, foi um encontro no qual eu fui entrevistado pela Alicia, no qual ela quis saber quem eu era, ela quis saber qual que era a minha trajetória. Quando eu falei que era oriundo de um território favelizado, empobrecido do Rio de Janeiro, aí que a conversa naquela tarde se direcionou à minha trajetória. Ela me entrevistou naquele dia e depois quase uma dezena de encontros, mais ou menos. Nos encontros que eu tive com ela, eu pude conhecer mais de perto essa pessoa que era o meu objeto de estudo, o meu objeto de leitura. Conheci os seus amigos da Rocinha, aquelas pessoas que lá nos anos 60 foram entrevistados, foram pessoas que ela foi lá estudar quando ela faz o trabalho de campo dela na Rocinha e que se tornaram amigos de vida, do qual ela participava da história dos filhos, dos netos, e conheci essas pessoas num almoço de domingo na casa dela, um almoço que ela fazia, segundo o que ela me disse, fazia todo ano com eles, e essa relação de amizade vinha desde os anos 60. Então eu conheci primeiro, antes de escrever qualquer coisa sobre a Alicia, eu conheci uma pessoa, uma pesquisadora com uma escuta atenciosa, uma pesquisadora curiosa sobre mim, curiosa sobre o que estava acontecendo. Ela já estava bem idosa, com a saúde um tanto debilitada, mas brilhava os olhos dela quando a nossa conversa enveredava para as discussões sobre o momento atual dos territórios favelizados do Rio de Janeiro. Acho que essa foi a primeira Alicia que eu conheci. E foi a partir dessa Alicia que eu comecei a construir toda a trajetória dessa agenda de estudos e pesquisas a respeito das favelas do Rio de Janeiro
e colocando ela como a personagem principal desse exercício de construção da história da sociologia da favela do Rio de Janeiro. Alicia é, talvez, a pessoa responsável, ela é a pessoa responsável pela formulação desse termo e pelo apontamento de que, de fato, existe uma agenda de estudos e pesquisas a respeito das favelas do Rio de Janeiro. Mas ela é a pessoa responsável por apontar a existência dessa agenda de estudos e pesquisas, no meu entendimento, por conta do encontro e do intenso diálogo que ela teve com dezenas de interlocutores ao longo da sua trajetória. Alicia não criou uma teoria, ela não criou uma nova vertente teórica na sociologia urbana carioca, mas na medida em que o intenso trabalho dela de sistematização do que foi produzido a respeito do urbano na cidade do Rio de Janeiro e a respeito das favelas do Rio de Janeiro, ajuda a publicizar e identificar os diversos atores que estavam envolvidos no que estava sendo produzido a respeito da temática das favelas. Alicia, ela conseguiu, ao longo da sua trajetória acadêmica, construir e contribuir para a rotinização dessa área de estudos e pesquisas. E quando eu converso com vocês aqui, eu estou vendo na minha tela um recorte de jornal que ela me emprestou para escanear, de uma reportagem de 1991 celebrando o Urban Data, celebrando a importância do Urban Data e o quanto que a existência daquele catálogo informatizado melhoraria e mudaria a vida dos estudantes e pesquisadores acerca do urbano no Brasil inteiro, porque ia poupar cerca de 3 meses de trabalho. Alicia, ela foi a pessoa que pensou a importância e a necessidade de construir um catálogo, de construir uma listagem. Eu acho que essas são, na verdade, 2 características muito, muito fortes e muito definidoras de quem era Alicia. Eu acho que a pessoa com uma habilidade enorme para montar redes, de colocar as pessoas em contato, de fazer um pouco até na direção do que Raquel estava falando. Então vai para a França. Eu vim fazer o doutorado nos Estados Unidos também por conexões que ela promoveu. E a coisa, assim, obsessiva com as referências, que vai dar no Urban Data, porque o Urban Data é isso, esse grande projeto de colocar as referências bibliográficas de uma maneira acessível e organizada, porque eu acho que tinha poucas coisas que deixavam ela tão descontrolada como as pessoas não citarem as fontes. Muito do que ela dizia assim, não, as pessoas estão sempre dizendo que elas estão inventando a roda, e esse pouco reconhecimento sobre justamente tudo que veio de acúmulo, que é o procedimento científico, por definição. Então, muito legal isso que você está dizendo, e com certeza eu quero ver esse recorte do jornal, por favor. Compartilho com você. Isso da importância que a Alicia tinha com as referências, durante as nossas conversas, ela me trouxe a sua trajetória de estudos, a viagem que ela fez para o doutoramento e o tempo que ela passou com a professora Ruth Glass, acho que na Inglaterra. E o quanto que, nesse momento, nesse encontro com a Ruth Glass, ela foi levada a catalogar as suas leituras, a construir esse material mais bibliográfico. Sim, e eu ouso dizer que talvez ali estivesse o primeiro apontamento da importância disso. Assim, talvez ali estivesse o ensinamento primeiro de catalogação bibliográfica que a Alicia levou e que desemboca no Urban Data, que hoje é, de fato, um instrumento importantíssimo para todos nós que estudamos sobre as favelas do Rio de Janeiro. Mas também acho que a relação dela com Carlos Alberto de Medina, que foi o principal tutor dela aqui no Brasil, o influenciador dela na pesquisa para o Passa-se uma Casa e na primeira pesquisa que ela fez sobre favelas no Rio de Janeiro, ainda quando era estudante da PUC, ela me disse que o Carlos Alberto de Medina também a estimulava a construir anotações bibliográficas e tal. Eu estou lembrando do Carlos Alberto de Medina porque também aqui na minha tela, eu estou de frente aqui para o primeiro artigo publicado pela Alicia, em 1968, na revista Mundo Nuevo, uma revista argentina, e ela publica Uma Favela por Dentro. E ela começa agradecendo nesse artigo ao Manuel Diegue Júnior, que era o diretor do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, e ao Carlos Alberto Medina,
pelas suas orientações. E aí a gente vê aqui o quanto que Lícia era encontro, o quanto que as redes, os círculos sociais que ela foi tecendo e que a teceu enquanto pessoa e pesquisadora, influenciaram desde sempre o seu lugar na sociologia urbana carioca e na sociologia da favela. Porque na década de 60, acho que logo perto do final da graduação dela, a Lícia faz talvez a primeira imersão antropológica numa favela, no mundo. As pessoas não sabem disso, mas talvez a Lícia seja a primeira pesquisadora no mundo que foi morar num território favelizado para, a partir desse movimento do encontro com as pessoas, a partir da convivência, da vivência cotidiana naquele território, ela construir não o estudo dela, como se aquelas pessoas fossem objetos de estudo, mas construir a narrativa a respeito daquele território. E esse texto, Uma Favela por Dentro, é exatamente isso, assim, é a narrativa do cotidiano daquele território, é a narrativa dos encontros dela. Quando ela conta sobre os encontros que ela teve, os percalços que ela teve até chegar naquele território, ela falou isso em outras entrevistas depois, também falou comigo o quanto que causou assombro a chegada daquela menina loira, branquinha, dizendo que queria queria alugar um quarto na Rocinha para morar ali. Vamos pensar, gente, assim, era 1966, 67. Nós sabemos bem como que era a conjuntura para as mulheres naquele momento, e nós sabemos bem a conjuntura de medo que a sociedade brasileira e o Rio de Janeiro passava naquele período. Sim, tanto é que ela leu para a gente lá na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, na UENF, quando foi dar uma palestra, ela leu uma carta que foi entregue para ela nos anos 80 ou 90 por uma moça chamada Auri. Auri foi uma das primeiras pessoas com que ela travou contato na Rocinha, nessa experiência de trabalho de campo na Rocinha nos anos 60. E o título da carta da Auri é Uma Agente que era um Drops. Sabe aquele Drops de bala? Sim, porque naqueles momentos nós vivíamos o período de repressão da ditadura civil-militar no Brasil, e quando a Lícia chegou na favela, a Auri conta nessa carta que mandou para a Lícia, que está lá nos anexos da minha tese, que a primeira preocupação era de que ela fosse uma pessoa infiltrada, que tivesse indo ali para a favela para contar para a repressão sobre o cotidiano da favela. Só que ao contrário, a Lícia, porque era encontro, e eu sempre vou insistir muito nisso, porque a imagem que eu tenho da Lícia nesse pouquíssimo tempo que eu convivi com ela foi de encontro. A Lícia, porque era encontro, na verdade se transformou numa presença doce para aquelas pessoas ali. É isso que eu tento um pouco trazer quando faço uma leitura muito superficial até, a qual eu estou me dedicando um pouco mais agora na revisão para uma posterior publicação, quando eu faço essa leitura a respeito da vida e da trajetória da Lícia Valadares. Acho que um dos objetivos que a gente tem aqui, e que a gente tem não só em relação à Lícia, mas em relação a esses pesquisadores e principalmente a essa primeira geração de pesquisadores dedicados ao urbano no Brasil e dedicados ao tema das favelas, é entender por que foram exatamente essas pessoas que se tornaram os responsáveis pelo estabelecimento dessa área de estudos e pesquisas. E é isso que eu tento um pouco entender. Por que foi a Lícia? Entendendo a importância de uma mulher num ambiente eminentemente masculino e até em alguns momentos violento, como é o ambiente da universidade, da pesquisa acadêmica, mesmo nas ciências sociais, como que já desde muito jovem, desde os anos 60, desde o final da graduação, a Lícia ela vai construindo a sua autoridade no campo, quanto que ela vai construindo a sua imagem como referência, e que começa a se consolidar publicamente com a publicação de Passa-se uma Casa, e depois vai numa crescente nos anos 80 e 90, quando ela se envolve nas discussões da Unpox a respeito do urbano,
quando ela constrói o Urban Data e quando ela se torna essa intelectual, essa leitura exemplar dessa área de estudos e pesquisas. Por que Lícia? Por conta desse encontro. Ouvindo você falar, Gustavo, aí essa coisa de a gente falando do encontro e falando do primeiro capítulo do Invenções da Favela e tudo mais, tem um vídeo dela no YouTube, numa entrevista para a FGV, e ela contando justamente do começo, quando ela decidiu então morar, por que ela decidiu morar, ela falando da história das igrejas, que ela tinha um jeito muito engraçado de falar também, né? E ela contando a história do pastor, da igreja, que ela foi na frente, que é conversão, e foi engraçadíssimo, mas ela conta por que ela decidiu a estratégia, eu achei aquilo genial, assim, procurar um quarto para morar. Procurando um quarto, ela já tinha entendido que ela não queria o quarto, mas procura pelo quarto fez ela conhecer melhor a Rocinha. Então, ela deixou essa procura e na entrevista ela fala assim, e foi desde esse tempo que eu já percebi, eu já sabia dessa coisa da heterogeneidade, da variedade, dos movimentos, e principalmente das rixas, dos desentendimentos. E ela fala, isso não era uma comunidade com essa ideia de comunidade, isso eu já sei há muito tempo. Isso vem, assim, tudo que a gente está discutindo aqui, que você estava trazendo. Me lembrei dessa entrevista, que acho que vale a pena também para as pessoas que estiverem ouvindo e que quiserem também saber um pouco mais. Eu ouvi-la falando, tá? Na tese, eu uso as discussões do Zimmel a respeito dos círculos sociais. E acho que Lícia é o melhor exemplo da circularidade dos círculos sociais que o Zimmel fala. Eu acho que a participação e a construção da Lícia em diversos círculos sociais é o que colocam ela no lugar privilegiado de personagem, a partir de quem a gente consegue entender o que liga pesquisadores ao tema das favelas, mas o que liga as favelas à produção também de sentidos na sociologia urbana. Acho que a Lícia, ela diz sobre isso na introdução da Invenção da Favela, o quanto que a ligação aos círculos sociais, ela não ocorre de modo causal, mas a partir dos diversos fatores que vão intervindo na formação da identidade do pesquisador. Quando a gente escutava a Lícia falando sobre a sua primeira experiência de campo na Rocinha e sobre as outras tantas experiências de pesquisa, de trabalho, de convivência, ela falava desses fatores que intervieram na formação da sua identidade enquanto pesquisadora. E essa Lícia que eu tentei retratar um pouco no terceiro capítulo da minha tese, que é sobre a sociologia da favela, a partir da Lícia do Prado Valadares. Conhecer Lícia do Prado Valadares foi incrível, axé para essa história, e eu me sinto muito grato de ter esbarrado com ela, mesmo que tenha sido um pouquinho. Acho que esse é o sentimento de quem conviveu com ela, assim. É evidente que esse nosso encontro aqui, essa homenagem mesmo, essa celebração em torno de Lícia Valadares não seria suficiente, a gente não daria conta de falar de tudo, mas acho que esse é um recorte muito especial e muito sensível e mostra que o pesquisador não é só a obra dele, mas também o que ele constrói no afeto também, nas relações que ele constrói com as pessoas que estão no entorno. Para a gente terminar nossa conversa, acho que seria interessante uma breve rodada, não é uma pergunta fácil, mas se cada um de vocês pudesse trazer algo que vocês acreditam que seja o legado de Lícia, seja para você ou mesmo para o campo de estudos que estamos. Acho que uma coisa, não sei se eu poderia falar desse modo, mas a curiosidade. Lícia, ela me impactou diretamente no meu modo de pesquisar e de ver a minha pesquisa, de estar como pesquisadora na escola, no caso na escola da cidade, na favela, aqui no subúrbio de Paris. Essa curiosidade, esse tratamento dos dados, assim, de procurar, não como um repórter investigativo, que ali estava a minha grande dificuldade e que eu buscava aprender com ela, prestar atenção, é como fazer isso desse modo minucioso, atencioso, mas não ficar como um repórter investigativo, não era isso. Mas, com essa curiosidade, o que o Gustavo colocou era muito ela. Eu senti isso também, que ela ficava sempre curiosa do que eu estava fazendo. E eu me perguntava sempre, por que ela está curiosa sobre mim?
Eu que devo estar curiosa sobre ela, e não ela sobre mim. Isso me toca muito, sempre me impressionou muito e me inspira muito essa curiosidade do conhecer o outro. E isso se aplica na vida acadêmica, no campo, na pesquisa, enfim, para tudo. Porque isso traz uma humildade muito grande. Você tem que reconhecer o seu pequeno lugar do mundo feito de pequenas pessoas que fazem coisas. E isso traz essa seriedade para a pesquisa, essa vontade também de aprender, de conhecer, de ir. Porque eu ficava olhando aquela senhora, aquela pessoa ainda tinha aquele tanto de curiosidade pelo mundo, pela vida. Isso pra mim pode parecer clichê, bobo, eu não quero ficar parecendo isso, mas é que era muito verdade, assim, os olhos dela de querer saber, eu ficava me perguntando o que eu podia apresentar pra ela de diferente, porque a pessoa que já pesquisou tanto, já conheceu tanto, já rodou o mundo todo, é como disse a Bianca, que tem uma foto num camelo, isso também é extraordinário. Você chega ali e vê aquela pessoa que rodou o mundo todo. Mas ela ainda tinha, nos seus olhos, nos seus 75 anos, a curiosidade, como quando ela começou a fazer pesquisa e que tudo talvez fosse muito novo. Ela mesma conta o novo, o diferente, o porquê tá ali e tudo mais. Mas isso ela guardou e eu espero honrar esse aprendizado e guardar essa curiosidade nos meus olhos, no meu olhar, enquanto pesquisador, enquanto pessoa, que seja aí pra vida. Acho que essa fica uma boa coisa. Não sei se tá tão ligada só à vida acadêmica, mas eu acho que aqui é uma homenagem no sentido amplo, pessoa, obra e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que deve ficar marcada e guardada também, e para as próximas, já que tem mais gerações também, as próximas gerações aprenderem essa dica. Eu acho que isso traz humildade, aprendizado, acho que coloca as coisas num bom lugar. Ainda mais nessa academia hoje, que é um tanto quanto inflada de egos às vezes. Acho que ela trazia isso, essa curiosidade traz a humildade. Eu acho que isso era também muito marcante na presença dela, no modo dela de ser, de estar, de falar e de pesquisar. Eu acho que fica como legado, pelo menos, duas coisas que vai ser as que eu vou mencionar aqui, mas certamente tem muito mais, e eu vou me restringir à Alicia pesquisadora. Eu acho que fica como legado uma característica do trabalho da Alicia, que eu acabei mencionando na minha primeira fala, é o didatismo como ela escreve. A gente lê o livro da Alicia, aprende não só o objeto de análise dela naquele momento, mas aprende também a pensar. Retomando aí a invenção da favela, a gente aprende uma série de elementos aí dessa sociologia da favela que ela resgata ali, como o Gustavo bem lembrou, e a gente aprende sobre aquele objeto, tem dados, tem evidências que sustentam as afirmações que ela faz, mas também tem um modo de fazer, um modo de pensar e de refletir que a gente consegue se apropriar lendo aquele material. Então eu acho que essa característica didática, essa preocupação em conseguir comunicar aquilo que ela produziu efetivamente para quem lê, e muito provavelmente isso é reflexo, resgatando um pouco da história que o Gustavo contou, desse contato com pessoas de fora da academia. Eu acho que esse movimento de não dialogar só com os nossos pares é fundamental para a gente ter uma capacidade comunicativa para transcender os espaços da academia, e eu acho que a Alicia tem isso. Muito provavelmente ela manifestava isso enquanto pessoa, com seus orientandos e tal, alunos, mas eu pude extrair isso da Alicia como pesquisadora. E para além disso, eu acho que o outro elemento eu vou bater aqui novamente é essa forma de pensar a favela, a atenção para esses dogmas. E, feliz ou infelizmente, enquanto eu estiver dando aula nesses espaços e abordar essas questões, bater nesses dogmas, discutir sobre eles, para efetivamente a gente conseguir pensar a cidade para além da favela, inclusive, eu acho crucial e vai ficar muito vivo aí por muito tempo ainda, pelo menos na minha visão. Para mim, pessoa pessoal, pessoa de dentro de casa e a pessoa pesquisadora são reflexos do humano que era a professora Lícia Valadares. Acho que de legado ela deixa essa importante construção e sistematização do que se produz a respeito do urbano no Brasil e no Rio de Janeiro, mas não apenas isso. Como eu disse aqui um pouquinho antes, acho que a relevância da Lícia não está no fato dela ter criado uma vertente teórica nova na sociologia urbana, mas na medida em que os seus estudos sistematizam, publicizam e identificam
quem são os atores que vêm produzindo a respeito da temática do urbano e das favelas do Rio de Janeiro. A Alicia, ela conseguiu, ao longo da sua trajetória pessoal e acadêmica, contribuir para a consolidação dessa área de estudos e pesquisas, e conseguiu contribuir para a abertura de olhar das ciências sociais carioca para uma nova categoria de atores que emergem dos anos 90 em diante, que somos estes sujeitos e sujeitas que ela chama, no final ali de A Invenção da Favela, dos doutores da favela. Uma nova geração de pessoas que, tendo acesso a mudanças, a transformações sociais e com muita garra, passa a ocupar os bancos das universidades no Rio de Janeiro e passa a produzir sobre os seus territórios a partir de dentro. Alicia é uma das primeiras pessoas nas ciências sociais do Rio de Janeiro que olha e identifica que ali tem caldo, que ali vai vir coisa boa, e ela se encarrega de começar a chamar a atenção das ciências sociais para ali. Particularmente, para mim, a influência da Alicia, incrivelmente, não é tanto a respeito dos estudos sobre favela. Apesar de eu ter escrito sobre a sociologia da favela e sobre ela como personagem dessa agenda de estudos e pesquisas, a Alicia, ela é influenciadora de tantas outras agendas de pesquisa que eu comecei a pensar a partir da tese. Uma vez, no encontro com ela, ela me disse que o tema era a pobreza. E aí eu cheguei em casa, eu fui ler uma entrevista dela para a revista BR História, acho que é uma entrevista de 2007 ainda. E ela falava nessa entrevista que as ciências sociais deveriam deixar as favelas um pouco em paz. E aí eu não entendi muito o que significava isso. No encontro seguinte, eu fui perguntar para ela, ela falou o seguinte para mim: o tema é a pobreza, o tema não é a favela. Vocês têm que estudar a pobreza não está apenas na favela. E a partir dessa fala da Alicia foi que eu, inclusive, pessoalmente, ordenei uma série de interesses de pesquisa e tenho feito o que estou fazendo hoje, estudando o que estou estudando hoje. Me parece, e aí acho que Bianca vai falar aqui pra gente, pode dizer se eu estou falando besteira ou não, me parece que a Alicia tinha um catálogo de agendas de pesquisa na cabeça, que toda hora ela dava uma indicação, dava uma dica do que poderia ser pesquisado, do que poderia ser objeto de inquérito. E acho que isso também é um legado que ela deixa, assim, esse olhar atento para os temas que estão emergindo nas ciências sociais. Mais uma vez, como eu disse no final da minha primeira intervenção, axé para Alicia do Prado Valadares, em agradecimento a ela por ter sido esse encontro e por ter dado a chance de nós a encontrarmos nas nossas vidas. Acho que mesmo quem só lê os livros da Alicia, só lê as coisas que ela escreveu, já vai ter um pouco da dimensão desse encontro, como o Tiago lembrou aqui. Só de ler Alicia, você já aprende bastante e aprende de uma maneira super tranquila, super fácil. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar aqui com vocês. E, mais uma vez, axé, Alicia do Prado Valadares. Nossa, gente, que lindo, que emocionante que foi esse nosso encontro. Que Alicia, mais uma vez, proporcionando essas redes, essas possibilidades de troca com afeto, porque eu, muito cedo no convívio nosso, como eu dizia para vocês, eu ainda estudante de graduação, era muito evidente, assim, essa postura apaixonada que Alicia tinha, e aí essa paixão toma conta da pessoa, da pesquisadora, 24 horas, 7 dias por semana. Então essa sensação de entusiasmo e paixão pelo conhecimento, pelo objeto de pesquisa, que você não põe na gaveta e abre de vez em quando você tem, vamos dizer, que trabalhar. É o tempo todo essa postura de se pôr porosa para o mundo. E eu acho que isso realmente, assim, foi um privilégio ter podido aprender com ela. E a gente, uma das coisas que eu acho que, talvez das coisas mais legais que a gente vai ter lá no Urbandata, para além do nosso site vai ser, provavelmente quando esse episódio for ao ar, ele já vai estar aberto para todos os usuários e pesquisadoras, estudantes. A gente tem uma seção do Urbandata que se chama do Legado Alicia Valadares, e a gente digitalizou boa parte da obra. Então a gente não tem ainda, Gustavo, esse texto
primeiro texto, então né? Ela me deu muita coisa, na verdade, mas tem textos, assim, clássicos, como aquele capítulo de livro que se chama 100 anos pensando na pobreza urbana no Brasil. Eu acho uma das coisas mais fantásticas, assim, e quando você está dizendo que a agenda não é a favela, é a pobreza, eu acho que esse texto é exemplar disso. E era muito polêmico quando ela chegava nos eventos convidada para falar sobre favela e dizia que as pessoas deviam parar de estudar favela. E ela nunca foi, a gente conversou sobre isso, né, Raquel? Ela nunca evitou a polêmica. Ao contrário, ela sabia que causava quando ela dizia coisas desse tipo. Mas sabia também que o conhecimento vem dessas provocações. O conhecimento não se faz na acomodação, ele se faz no embate. Então, assim, são muitas as lições, muito mais do que a gente é capaz de resumir aqui, mas eu fico tão feliz de ouvir vocês, fico tão contente, assim, da gente ter se encontrado nessa tarde para falar dela. Lícia Valadares presente, sempre. E quando você dizia também do que era ser uma mulher na academia, uma academia hierarquizada, muito mais masculina, ainda que fossem muitas as pesquisadoras, mas a estrutura com um princípio muito masculino. Então, assim, a maternidade, Lícia tem 2 filhos, Leonardo e Paulo. Não foi à toa conciliar isso tudo isso com um preço muito alto, no momento em que ninguém falava muito dessas acomodações. Então, Lícia é lição em muitas frentes, para muita gente, para muitos de nós. Então, eu quero realmente agradecer João também por mediar essa nossa conversa. É uma satisfação estar aqui com vocês. Fica aqui essa cápsula, né, no futuro, aí, nesse nosso feed, essa nossa pequena contribuição do Urbanidades para Lícia Valadares. Eu acho que uma das coisas que o cientista social deveria fazer, voltando à sua pergunta, o que ele deveria fazer, é se perguntar e não responder, porque a resposta é uma afirmação e muitas vezes a gente não tem uma afirmação, então por quê? É uma pergunta que se deve fazer sempre, que o cientista social deve fazer sempre. Por quê? Em vez de responder, por quê? Deve sempre questionar-se mais do que responder. Voltamos para a pesquisa, não é isso? Tá bom, sim? Muito bom. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.